Isso aí. Então, você que está nos acompanhando aqui está seguindo essa ordem cronológica, né? Em 1209, São Francisco, então, ele já tinha ali os seus seguidores, né? Algumas pessoas que estavam compreendiam o estilo de vida que São Francisco tinha proposto e que ele vivia, e foram até Roma, né? A pé, parecendo mendigos, né? Maltrapilhos. Isso. Sujos ali, imagina. Tem uma coisa que é interessante a gente falar, Carol, porque assim, ó, quem vê hoje em dia o hábito dos franciscanos, aquele hábito marrom, sabe aquele hábito marrom, né? Tem aquele capuzinho, assim e tal, todo engomadinho, todo bem passadinho, né? Acho que é de linho, né? Uma coisa assim, tudo bem bonitinho e tal. Não imagina como era o hábito de São Francisco, né? O hábito de São Francisco era todo remendado. As pinturas, elas não mostram dessa forma. As imagens que a gente vê de São Francisco não mostram dessa forma. A túnica dele era uma concha de retalhos. E era tudo feito assim de tecido grosseiro, tecido áspero, que machucava a pele, que dava coceiras e tudo. Então ele era realmente um hábito de penitência. E uma outra coisa interessante é que o tau, que é o símbolo que a gente usa, que nós não falamos no início, né? Mas ele é a última letra do alfabeto hebraico. Última letra do alfabeto hebraico. E ele parece o hábito dos franciscanos, não acha? Ó, os braços abertos aqui e o corpo, né? Ele lembra o hábito do franciscano. É a última letra, porque São Francisco era humilde, ele queria o último lugar, né? E como o evangelho ele foi escrito em grego, Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas Jesus não falava grego, né, com seus apóstolos, falava hebraico. Então, quando Jesus falou, muito provavelmente ele tenha dito: eu sou o Aleph e o Tau. Então, o Tau é o último, né? E o Tau é o mesmo símbolo que foi pintado nas portas dos judeus com o sangue do cordeiro, tá? E que está lá em Apocalipse, diz que quem tiver esse símbolo, for assinalado com esse símbolo, será salvo. Tem comentários aí, Carol? Tem. Então vamos ver ali. Luiz Augusto Solino. Deixa eu abrir. Silva, tô sem óculos. Aí, na tela fica melhor. Luiz Augusto Solino Silva, paz e bem, meu irmão. Paz e bem, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. Boa noite. Isso. Muito bem, fique conosco. E temos uma imagem coisa, ali, né? ó, Raima, agora no nosso cenário, que a Jaque comentou, né? Achou muito legal o cenário. Tem ali, ó, o hábito de São Francisco furado aqui, ó, né? É um pouco mais aproximado à realidade, né? Que São Francisco vivia mesmo. E como nós estávamos falando, então ele andou de Assis até Roma. Muitos quilômetros para pedir ao Papa Inocêncio III a aprovação da regra, né? Muita gente disse que eles eram loucos, né? Por que vocês vão... Quem disse que o Papa vai atender vocês, um bando de mendigo, maltrapilho? Descalço, né? Enfim. E São Francisco confiava, né? Rezava, porque ele tinha certeza que era Deus que mandava ele fazer isso. Então ele ia e rezava, né, e tal. E aí, por coincidência... Ou providência. que a gente não acredita em coincidência, né? Estou brincando, mas por providência... O bispo de Assis... Estava lá em Roma. Aquele mesmo, né, que o pai de São Francisco chamou para julgar São Francisco, mas que acabou, assim, ficando... Um grande admirador de São Francisco. Um fã de São Francisco. O bispo de Assis, né, se tornou um grande admirador de São Francisco pelo caráter, pela firmeza, pelo espírito, pelo ânimo e essa empatia que São Francisco tinha, coragem, esse carisma. Né? Que São Francisco tinha. Muito demais, lindo, né? E aí o bispo de Assis estava lá. Olha só, né, que providência divina. E fez essa ponte. E o Papa, porque senão, vocês imaginam, né, naquela época, 1209, assim, a igreja passava por um processo assim de muitos problemas, muita degradação, no clero, degradação, corrupção. Então a igreja era rica, né? Os cardeais eram riquíssimos, né? Acabava sempre tendo esse afastamento, né, com os pobres. Então imagina chegar aquele grupo ali de mendigo, maltrapilho e tal. E aí, São Francisco de Assis foi até o Papa, e aí já tomou conta de toda a situação, né? O Papa Inocêncio também ficou, assim, impressionadíssimo, né? Mesmo porque, na noite anterior, ele teve um sonho, né? E esse sonho está narrado num vídeo aí, que o Papa, o Inocêncio III aprova a regra franciscana. A Carol vai colocar ali, mas esse está na descrição, né? Já está na descrição do para você vídeo. assistir. Daí você vê com mais calma. Mas, assim, bem resumidamente, né?
antes de Francisco e os companheiros chegarem em Roma, na noite anterior, o Papa teve um sonho que a igreja de Latrão estava em ruínas, as colunas estavam balançando, estava tendo um terremoto, ia cair tudo, e veio um homem bem pobrezinho, bem maltrapilho, e segurou as colunas, abraçou a coluna da igreja, e ali estabilizou. Ficou segurando, né? E parou aquele terremoto. Então, ele segurou a igreja. E o Papa Inocêncio III, quando ele viu Francisco entrar, ele disse, é esse o do meu sonho, é esse que vai salvar a igreja. Era um homem que estava sustentando, a igreja. Então, olha uma só, coisa emocionante, como Deus faz, né? Vai assim criando as situações para que aquilo acontecesse. Então, o Papa Inocêncio aprova a regra de vida franciscana, e não só isso, né? Ele vira assim realmente um grande admirador daquele modo de vida, aquela radicalidade que São Francisco de Assis se Ele propunha. dá a bênção para os franciscanos, diz, podem ir, vocês têm autorização para pregar em todas as igrejas e fora delas, né, nos campos, nos lugares que vocês quiserem. Ele deu total aval ali para aquela primeira regra. Depois a regra vai sofrer algumas modificações no decorrer da história, mas aquela primeira regra já é aprovada ali. Isso, né? 3 anos depois, né, da aprovação da regra de vida dos franciscanos, havia uma jovem muito rica também, e lindíssima, né, da nobreza, de cabelos loiros, né? Clara, né? Clara de Favarone, ela hoje conhecida como Clara de Assis. Clara né? de Assis, Chiara. E ela, numa noite de domingo de Ramos, fugiu de casa, né, para poder seguir esse ideal aspirado por São Francisco de Assis e vivido por São Francisco de Assis. Essa é uma outra grande mentira que as pessoas contam sobre São Francisco, de dizer que Clara era apaixonada por São Francisco, ou que São Francisco e Clara tinham algum relacionamento amoroso. Não, definitivamente não. Jamais. Clara se apaixonou pelo estilo de vida de São Francisco, foi acolhida por eles nessa noite de Domingo de Ramos, mas Francisco já providenciou imediatamente que elas ficassem num convento, se não me engano, das Beneditinas, né? Para não ficar junto com os homens ali. E nos primeiros tempos ela ficou ali, até que foi fundada o segundo ramo da Ordem Franciscana, que é o ramo das Clarissas, que é o ramo feminino, né? E então, ali começa também, Clara, a ter as suas seguidoras, etc, etc. Resumindo, né? São Francisco acabou fundando 3 ordens, não queria fundar nenhuma, fundou 3, né? A primeira, a Ordem dos Frades Menores, a segunda, as Clarissas, e a terceira, que é a nossa Ordem Franciscana Secular, os Irmãos da Penitência. Né? Isso aí, e tá aí a nossa amiga Vanessa, né? Seja bem-vinda. Para dizer que a história de São Francisco é muito linda, muito mesmo, né? Não nos deixa mentir, né? A história de São Francisco de Assis é realmente muito linda e edificante. Às vezes até nos causa constrangimento, né? Porque como São Francisco tinha essa radicalidade, e muitas vezes nós não esmorecemos, né? Não somos nem dignos, né, de ser chamados franciscanos, assim, porque por tamanho essa firmeza de São Francisco, né, em si.